Change Data Capture, ou simplesmente CDC, traduzindo para o português, seria algo como captura de dados alterados. É um tipo de padrão de integração que vem se tornando muito comum ultimamente, e ele permite casos de uso extremamente interessantes, que não seriam possíveis de serem feitos sem o CDC. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como que ele funciona também, os principais benefícios desse tipo de integração. Geralmente, quando a gente fala sobre integração de dados, a gente tem três abordagens para fazer com que uma informação ela saia de uma origem e chegue até um destino. Como exemplo, eu vou utilizar dois bancos de dados, o banco de dados A e o banco de dados B. Eu vou usar banco de dados, mas poderia ser um broker de eventos, poderia ser um storage, um file system, um diretório, enfim, algum mecanismo de mensageria, não importa. Eu acho que com banco de dados fica um pouco mais simples de entender essas três abordagens que a gente pode utilizar. E a abordagem, obviamente, vai depender do caso de uso que você tem, da necessidade que você tem, e você vai optar por alguma dessas três que eu vou mencionar aqui. Bom, a primeira delas a gente chama de snapshot. Nada mais é do que você fazer uma cópia íntegra de por exemplo, um banco de dados, que eu vou chamar aqui de A, e vou jogar essas informações para o banco de dados B. Então eu vou lá, executo um batch, por exemplo, todo dia meia-noite, que copia integralmente esse banco de dados e joga lá no destino. Essa abordagem talvez seja uma das piores que existe, Primeiro porque quanto maior é o banco de dados, quanto maior é a fonte de dados que você vai replicar, mais tempo vai levar, certo? Mais impacto você vai gerar na origem. O destino sempre vai ficar indisponível enquanto você faz essa cópia, ou seja, você tem que apagar para fazer o refresh com os dados da origem. Um outro ponto não muito legal é que o usuário vai ter uma visão um pouco atrasada das informações, Então, se você roda esse patch uma vez por dia, o usuário vai ver essa informação em D-1, as informações de ontem. Você não vai ter uma informação exatamente atualizada. A outra abordagem seria através de batches incrementais, Ou seja, ao invés de ficar fazendo batches integrais, você copia toda a informação do ponto A para o ponto B, você faz isso de forma incremental. Então você pode ter microbatches ou um batch uma vez por dia também. Só que ao invés de apagar tudo e copiar tudo, você simplesmente vai pegar o que mudou, a diferença das informações entre um batch e outro. As vantagens que existem dessa abordagem contra a primeira abordagem, o snapshot, é que no incremental você não indisponibiliza o destino, a base B aqui no meu exemplo, você sempre vai acrescentando informações. Se você pega só as diferenças, você eventualmente não precisa fazer isso uma vez por dia. De repente é possível fazer microbatches a cada hora, por exemplo, enfim, a cada 2 horas. Então o usuário ele não vai ver uma informação D-1, ele vai ver uma informação um pouco mais recente. O lado negativo é que para você buscar as informações incrementadas, as informações que alteraram desde o último batch, é que você tem que fazer isso com um certo critério, uma certa cautela, porque isso pode impactar o desempenho. Então, por exemplo, se você vai filtrar por data, essa data tem que ser indexada. Então, tem esses pontos que são importantes que serem considerados, porque a captura incremental pode impactar o desempenho lá da aplicação da transacional, de onde você está pegando a informação para levar para um destino. A terceira abordagem, a terceira forma seria através do CDC, que é o motivo pelo qual estou gravando esse vídeo. E antes de explicar os benefícios sobre o batch incremental e o snapshot, as outras duas anteriores, é exatamente como que o CDC funciona. Acho que vai ficar muito claro os benefícios que ele gera quando você entende como que ele funciona, como que ele opera. Então a ideia do CDC é ele capturar os dados na medida que eles são alterados, ou seja, se você atualiza uma tabela, se você insere um registro, deleta um registro, a ferramenta que implementa esse conceito, o CDC, esse padrão, ele captura essa mudança no momento em que ela ocorre e propaga isso lá para o destino, onde você quer entregar essa informação. As ferramentas de CDC geralmente suportam vários tipos de origem e destino, bancos de dados, sistemas de arquivos, diretórios, cloud storage, HDFS, Hadoop, Kafka, enfim, uma série de tecnologias diferentes, mas eu vou usar aqui como exemplo banco de dados que fica um pouco mais simples de entender. Todo banco de dados, pelo menos todos que eu conheço, ou a maioria dos bancos que existem no mercado, possuem um tipo de arquivo chamado de log de transações. Então toda mudança que você faz no banco de dados, ele escreve essa mudança nesse arquivo. A primeira coisa que ele faz é escrever nesse arquivo. Esse é um arquivo que ele
possibilita uma escrita sequencial, então ele sempre vai fazendo append nesse arquivo, é uma escrita extremamente rápida. Então a ferramenta de CDC, ela captura os dados alterados que estão gravados nesse log, ou seja, você alterou uma informação, o banco de dados gravou no log, a ferramenta de CDC vai lá, pega desse log e propaga, né, movimenta, transporta lá para o destino onde você configurou. Então a ferramenta de CDC ela não fica monitorando o que você faz dentro do banco de dados, ela basicamente pluga no log de transações do banco que já tem as mudanças que você fez e propaga lá para o outro lado, né? Então quais são as vantagens do CDC sobre todas as outras formas que eu mencionei anteriormente, né? A primeira delas é que a latência da informação, né, a velocidade de transporte do dado é extremamente rápida, né? Então você não tem que esperar D-1, enfim, ou hora menos 1, minuto menos 1, simplesmente as informações são transportadas para o destino na medida em que elas são criadas ou alteradas. Um outro ponto é que ele não impacta a performance do banco de dados em si, porque ele não pega as informações do banco de dados, ele pega as informações do log de transações, né? Ele não faz uma consulta lá no banco de dados para ver o que mudou, assim como é feito com o batch incremental. Ele pluga ali no log de transações, captura as mudanças que vão sendo geradas a todo momento e propaga para o outro lado. A outra vantagem dele é que ele, né, como eu comentei, ele é agnóstico, ele é heterogêneo à tecnologia. Então eu consigo, por exemplo, capturar de um banco de dados relacional e entregar essa informação para um banco de dados não relacional. Ou capturar de um banco de dados relacional e entregar para um Cloud Storage, ou para um HDFS, ou para um Hadoop. Capturar de um mainframe, por exemplo, e entregar essa informação para um Kafka. Enfim, ele tem essa capacidade de lidar com tecnologias heterogêneas diferentes, né? Ele não faz só de uma tecnologia para a mesma tecnologia, né? Ele permite que você misture tecnologias diferentes, e por isso ele é uma poderosa ferramenta de integração de dados, porque ele, enfim, captura dados numa latência extremamente baixa, sem impactar a origem, e entrega para um destino que pode ser qualquer coisa. Bom, então, onde que CDC é bom usar, né? Quais são os casos de uso mais interessantes, onde ele realmente traz benefício? Bom, eu vou citar aqui alguns casos de uso, alguns exemplos que eu tenho visto, que eu acredito que ele é bem efetivo e traz muito valor para quando você utiliza esse tipo de integração, né? Migração de plataforma ou de versão, né, de aplicação, né? Então, imagina, por exemplo, que você tem uma aplicação legada de 20, 30 anos rodando em mainframe, por exemplo, e você quer modernizar isso para uma plataforma mais moderna, mais ágil, enfim, né? Você pode fazer com que o CDC plugue ali no seu mainframe, por exemplo, na sua aplicação legada, e transporte esses dados em tempo real para a sua aplicação nova, né? Normalmente, aplicações legadas é muito difícil você fazer uma migração Big Bang de uma vez só, e também é muito difícil você fazer por fases, porque as aplicações muito antigas, elas não eram geralmente orientadas a objeto ou dividido por módulos, microserviços, né? Então, geralmente elas eram muito procedurais. Então, o CDC ele é muito bom nesse cenário, porque você vai conviver com as duas aplicações, a antiga e a nova. Qualquer alteração que você faça na origem vai propagar para o destino, qualquer alteração que você faz no destino vai propagar para a origem. Então, você pode ir migrando os usuários aos poucos, à medida que você está confortável com a aplicação, né? Ela está inteiramente, né, sendo utilizada na aplicação nova, e você pode simplesmente desligar a versão antiga. Um outro caso de uso bem comum para CDC é o Data Warehouse, ou Data Lake, ou Lake House, em Near Real Time, né? Ou seja, você tem seus sistemas transacionais gerando informações, né, operacionais, e você pluga lá o CDC, ele captura essas informações e leva direto para o sistema onde você vai, né, centralizar as informações no Data Warehouse, por exemplo, né? Então você tem como fazer um DW Near Real Time, né, a letra E do ETL, você praticamente não vai fazer na madrugada ou quando você rodar os processos de transformação, porque as informações vão ser transportadas na medida que elas mudam na origem, né, direto para o Data Warehouse. Então, o CDC é um caso interessante, né, quando você quer ter um Data Warehouse não D-1, mas com uma latência da informação, né, uma velocidade de informação muito mais rápida. Algumas aplicações transacionais utilizam mecanismos de cache, né, como um Redis, por exemplo. O CDC pode ser utilizado para popular, para atualizar esse cache. E também você pode utilizar o CDC para atualizar índices de search, índices de busca, por exemplo, no Elasticsearch. Então, você pode usar o CDC para atualizar outros bancos de dados, outros mecanismos, né, normalmente utilizados de forma acessória nas aplicações,
Se você tem uma arquitetura de microserviço, né, você deve saber que normalmente, pelo menos com a boa prática, é que cada microserviço tem o seu próprio banco de dados, né? E quando você quer uma informação de um outro serviço, do outro microserviço, você tem que fazer a chamada via API. Só que nem sempre isso é muito performático, enfim, existem alguns padrões, né, de design de microserviço que são um pouco mais flexíveis e alguns deles permitem que você crie cópias para leitura de algumas tabelas, né, dentro do seu microserviço, cópias para leitura, você não vai escrever ali, mas é mais para que você tenha melhor performance, porque você consulta muito aquela informação, por exemplo, né? Então o CDC pode ser uma abordagem interessante para criar essas réplicas de leitura entre vários microserviços diferentes, né? Então toda vez que o microserviço responsável por atualizar a informação atualiza a informação, ele propaga essa informação para os outros microserviços, né? E isso melhora bastante o desempenho e não perde nada da questão de disponibilidade e de autonomia dos microserviços. Outro caso também bastante comum é utilizar o CDC para a sincronização de dados entre várias clouds, né? Você pode utilizar várias clouds, sei lá, AWS, Oracle Cloud, Azure, Google, enfim, e você quer sincronizar informações em clouds diferentes, você tem, enfim, vários bancos de dados diferentes nessas outras clouds, e você quer manter isso de forma síncrona, né? Ou mesmo fazer um disaster recovery, por exemplo, de uma base que está on-premise, né, e você quer fazer um disaster recovery na nuvem. CDC também é uma das possibilidades que você pode utilizar para poder fazer replicação de dados entre on-premise e cloud ou entre várias clouds diferentes, né? Bom, e quais são as tecnologias que implementam o CDC, né? Você entendeu os benefícios ali, os casos de uso, você quer usar e, né, que tecnologia você vai usar, né? Que ferramenta implementa esse conceito? Bom, existem algumas abordagens, né? Ferramentas de integração que fazem ETL, Data Pipeline em geral, eles têm algum módulo, alguma especialização que fazem CDC. Mas elas não são exatamente especialistas, né, nesse sentido. Elas não fazem só isso, elas fazem também CDC, né? Elas fazem outras coisas, né, e também fazem CDC. Então, apesar de elas suportarem isso, né, elas fazerem isso, eventualmente elas não são as melhores, né, para esse tipo de implementação de integração. Existem ferramentas próprias de CDC. Na esfera comercial, a mais popular delas, a mais comum, a mais robusta e mais sofisticada seria o Golden Gate. Golden Gate da Oracle. Ele é uma ferramenta que já existe há muitos anos no mercado, extremamente robusta, suporta, enfim, diversas tecnologias de forma heterogênea e é uma ferramenta bastante utilizada aí no mercado. Na esfera mais open source, talvez o Debezium seja a tecnologia mais utilizada. Eu vejo muitos casos, é muito falado também para endereçar esse caso de uso. E Debezium também você vai observar que ele é muito visto com Kafka também. Geralmente ele captura informações e entrega para o Kafka. Enfim, é muito utilizado para desacoplamento de aplicações legadas. Enfim, conforme eu expliquei em um dos casos de uso aqui do vídeo, né? Bom, então era isso. Se você gostou do conteúdo, deixa um like aí no vídeo, coloca um comentário também se você tem alguma dúvida a respeito de CDC ou qualquer outra forma de integração. De repente eu posso fazer outros vídeos também sobre esse tema. Até mais!